Amém. Deus abençoa os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar orando pelos irmãos e também pela viagem do irmão Silvano, que está pedindo oração, que vai viajar amanhã. Nós vamos orar por eles, pela viagem deles. E tem um pedido de oração aqui que uma irmã fez para Naulimar Cristina. Não é pessoa daqui não, mas ela pediu, nós vamos orar. E pelos outros irmãos, irmão Divino, irmão Daniel, irmão Geraldo, irmão Joaquim, né? Nós vamos continuar orando por eles, né? Nós cremos que Deus está abençoando, ajudando eles, né? Claro, né? Hoje eu vou aproveitar porque já está quase dando a hora ali. Nós vamos nos colocar em pé e vamos aproveitar o nosso tempo com a palavra de Deus. Vamos ler. Irmão Silas, depois, em 2 Reis 22, do verso 1 ao 4, depois da oração eu vou ler também. Não vai... não vai... tá. Então tá bom, mas pelo menos quem está aqui vai ouvir, né? Então vamos ler essa escritura aqui. 1 Reis 21, do verso 15 ao 20, primeiro. Aí depois nós vamos ler do 22, do verso 1 até o verso 4. Mas vamos ler esse aqui primeiro, para a gente orar. 21, do verso 15 até o verso 20, está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jerielita, o qual ele recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jerielita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porque já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Então vamos orar e lembrar desses irmãos aqui. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, Pai. Nós sabemos que, como o Senhor tem dito, sem Ti nada podemos fazer, Pai. E por isso nós estamos aqui, pela graça do Senhor, crendo, Senhor Deus, que o Senhor vai nos ajudar, está nos ajudando, e creio que o Senhor vai continuar nos ajudando, Pai. Ajuda nós, Senhor, porque nós somos fracos. Meu Deus, nós somos dependentes do Senhor em todo momento de nossas vidas. Todo o tempo que nós vivemos aqui, nós precisamos do Senhor, Pai, para que nós possamos continuar crendo, Senhor Deus, na nossa salvação, crendo que a nossa alma
já foi redimida pelo teu sangue. Nós estamos aqui lutando, Senhor, para dar testemunho, Senhor, que realmente nós cremos naquele sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, sabendo que ninguém tem condição, nunca teve, Senhor, desde que o pecado começou, ninguém tem condição, Pai, mas o Senhor nos deu essa condição ali na cruz do Calvário. Ajuda-nos a aceitar, Senhor Deus, da maneira correta, a maneira que o Senhor trabalha na vida de cada um, Senhor, como o Senhor trabalhou na vida de outros no passado, através do sangue. Desde que o pecado começou, também o Senhor começou a trabalhar através do sangue, Pai, e ainda continua dessa maneira. Nós cremos, Senhor Deus, que nós somos salvos pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. Ajuda-nos e perdoa, Senhor, tira toda a iniquidade que há em nós, Pai, para que nós possamos, Pai, poder pedir também por esses irmãos que estão doentes, Senhor. Meu Deus, o mundo está cheio de doença, não só no mundo, mas em cada igreja, Senhor. Meu Deus, tem lugares onde tem muito mais pessoas doentes, Senhor, porque isso acontece no mundo inteiro e ninguém está livre dessa doença. Nós queremos estar livres da doença da alma, e eu creio que a Tua Palavra tem feito isso por nós, meu Deus, porque essa é a pior doença que há, é a doença da alma, meu Deus, e os crentes, os verdadeiros crentes, sabem disso, e eles entendem pela mensagem, Pai, que é muito melhor cuidar da alma do que do próprio corpo. Assim nós pedimos, Pai, por esses irmãos, para que o Senhor possa ajudar cada um deles. Meu Deus, eles estão entregues em Tuas mãos, aonde eles estiverem, que o Senhor esteja na vida de cada um, Pai, ajudando eles, não só no corpo humano, mas também nas suas almas, meu Deus, para que essa fé não desfaleça, Senhor. Assim nós pedimos também pela nossa fé, ajuda para que a nossa fé nunca desfaleça por nada, Senhor, que nós continuamos crendo que só o Senhor é Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós Te pedimos todas essas coisas, que o Senhor continua nos ajudando. E também, Senhor, se essa mensagem chegar, sair daqui para outros lugares, através da internet, Senhor, através de algum aparelho, Senhor, que o Senhor fala com aqueles que vão ouvir também, meu Deus, e também pela viagem do irmão Silvano e família, que o Senhor abençoe a viagem deles e todos que viajam, que o Senhor guarda todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui eu ainda quero ler, está na mesma página aqui, quero ler essa escritura, porque eu vou ler talvez uma parte da mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Aí nós vamos ler essa parte aqui, capítulo 22, a partir do verso 1 até o verso 5, eu creio que eu anotei, né? 4, até o verso 4. Então vamos aqui. E depois que Elias encontrou com Acabe, então aí e ele viu que ele sabia quem era Elias, né? Ele já sabia muito bem quem era Elias. Então depois dessa conversa, então ele ficou sossegado uns dias, né? Sabe? Porque na verdade que aqui nós vamos ver dois quadros, né? Ficar sossegado uns dias não é tão bom, é melhor ficar sossegado a vida toda, depois que ouve a verdade, né? Então aqui está escrito aqui, depois que passou 3 anos, aí ele começou a alvoroçar de novo, né? E estiveram quietos 3 anos e não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote
de Gileade é nossa e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Triste uma coisa dessa, né? Mas aqui é que entra revelação, que como nós vamos ler aqui. Aqui a gente nota que uma coisa como essa aqui, ó, quer dizer, depois de tudo, por isso que o profeta fala, ó, um crente nunca deve ter uma relação com um incrédulo, nunca. Aqui Josafá, por exemplo, quase que morreu por causa disso. E um crente nunca deve fazer uma visita a um incrédulo, que você sabe que é um incrédulo, é melhor você não ir. Como sempre a gente fala, pessoas que cheio de problemas, confusão e tudo, a melhor coisa que faz é não ir na casa, porque senão você pega aquele espírito. Aqui Josafá, e o que ele fez? Ao invés dele ficar sossegado, porque ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que o outro homem era um morno, ele era um israelita, mas não, já tinha sido vendido por uma mulher, Jezabel já tinha dominado a vida dele, sabe? É um perigo, né? Mas Jezabel já tinha dominado a vida dele, e ele ainda chamar de um profeta de Deus o inimigo dele. Já pensou uma coisa dessa? E aí é que vem o problema, porque um profeta na terra, ele é o seu amigo. Um profeta na terra é o maior amigo dos crentes, porque ninguém consegue ver Deus, porque Deus é espírito, mas Deus envia seus profetas para falar a palavra. Mas logo Acabe chamou ele de inimigo. Mas ele falou: eu te encontrei sim, mas ele ficou sossegado uns 3 anos. Mas o problema não foi tanto ele, o problema foi o crente ir na casa para encontrar com ele. Aqui, Josafá foi lá, porque se ele não vai, Acabe não vinha na casa dele. Esse que é o problema é que às vezes tem muitas coisas na igreja, não é tanto por causa dos crentes, é por causa daqueles que não é crente, é que traz problema para a igreja, sabe? Todo mundo sabe que existe 3 classes de crente em todo lugar. Então, esse é um problema sério, mas nós vamos ter que conviver com isso o resto, enquanto vida estiver aqui, ou enquanto pregação, Deus estiver pregando a sua palavra, nós vamos conviver com isso. Mas sempre lembrando que existe um Deus que nos livra, e o diabo que nos acusa. Mas nós não vamos pela acusação do diabo, nós vamos pelo que Deus fala, da maneira que Deus age. E é dessa maneira que nós vamos continuando, porque a gente tem que ter esse entendimento. Agora mesmo, quando eu estava orando, eu lembrei de uma coisa aqui, ó. Nunca ninguém foi salvo, mesmo depois do pecado, nunca ninguém conseguiu ficar em pé sem que houvesse um sangue derramado, desde Adão para cá. Primeiro que, para segurar Adão, foi Deus que matou um cordeiro, porque senão Adão nem chegava, não podia nem ter companheirismo com ele. Mas Adão, depois daquilo, ou qualquer um, para ter companheirismo com Deus, tinha que haver sangue primeiro. No Velho Testamento tinha que ter um cordeiro, uma pomba, uma rolinha, tinha que morrer no lugar de alguém ou da pessoa, para ele poder ter companheirismo. E antes do pecado não precisava, Deus descia e falava diretamente com Adão. Mas depois, Deus mesmo matou um cordeiro, para provar assim: Adão, a partir de agora,
Toda vez que você tiver que aproximar de mim, você tem que matar algo tem que morrer para mim poder te ouvir. E nós, no Novo Testamento, nós já sabemos que o próprio Deus veio e morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos aproximar dele. Mas através de quê? Através do sangue que foi derramado. Porque nós não temos condição. Mas nós podemos estar livres, se aqui nós podemos estar livres das coisas erradas. Nós podemos estar livres. Quer dizer, pode vir coisa, mas assim, você não vai procurar por elas. Porque se procurar é pior. Se nós vivendo aqui, nós vamos ter problema a vida toda, até na hora de, se realmente nós somos eleitos, até na hora da transformação nós vamos ter problema. E se procurar? Se procurar vai ter muito mais. Então a melhor coisa que faz é não procurar. Não procurar problema, porque se procurar vai ter, porque nós temos um inimigo. Nós temos um amigo que é Deus. Mas para aproximar desse amigo nós precisamos do sangue. Mas nós temos um inimigo que não precisa do sangue. Ele encontra com a gente qualquer hora, ou qualquer momento, ele encontra com a gente, não precisa de sangue para encontrar com o inimigo. Mas para encontrar com um amigo, precisa do sangue. E Jesus mesmo disse isso: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu mando. Vós sereis os meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, o caso nosso aqui na terra é isso, é entender que só Deus é que pode nos ajudar. E dificuldade nós vamos ter. Não adianta pensar que nós não vamos ter dificuldade. Nós vamos ter dificuldade o tempo todo, até o dia que o rapto acontecer. Bem-aventurado ainda se nós tiver, porque nós estamos aqui para isso, é para crer que nós somos salvos. Então, nós seremos bem-aventurados se realmente nós conseguir passar pelo teste. Porque se eu não tenho, se vocês não tiveram, e eu não tive, nós vamos ter um teste final. E nós não sabemos como será ele. Sabe? Nós não sabemos, mas todo mundo vai ter um teste, está escrito na mensagem. Todo mundo vai ter um teste final para ver se passa por ele. Sabe? Então, aqui no caso, veja aqui, vamos aqui. Eu poderia eu até anotei várias escrituras aqui, mas vamos aqui, essas escrituras talvez fiquem para domingo, se Deus quiser, como vai ter culto de manhã e vai ter culto à tarde também, se Deus quiser nós vamos estar aqui, se Ele quiser, porque se Ele não quiser não vamos estar, sabe? Então nós estamos na mão dEle, vamos esperar que Ele nos ajuda, né, a estar aqui, sabe? Então vamos aqui, deixa eu ler, eu ia ler as escrituras, mas vamos ler aqui essa parte aqui para a gente entender sobre o assunto que nós lemos na escritura. Essa mensagem, ela foi pregada em 1954, 9 de maio de 1954, bem anos, né, que ela foi pregada. Então, vamos aqui, nesse parágrafo aqui, só para os irmãos entenderem melhor o assunto que nós lemos ali, né. Então, aqui está 55 a 57, que está escrito assim, ó. E naturalmente há um grande perigo agora. Veja, quando eles viram esse grande rei, Acabe, ali, e eles viram esse grande rei Jeosafá, um deles um morno e o outro um homem cheio do Espírito. Escute bem, observe como você faz a sua aliança, observe o que você está fazendo, como você se une com os incrédulos. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. Não associa com o incrédulo. Está vendo? Não associa com o incrédulo.
como sempre a gente fala, se você sabe a melhor coisa, por isso que às vezes é ensinado para nós, a melhor coisa que tem é você andar com quem é mais espiritual do que você. É muito melhor. Você talvez vai ter prazer de conversar, mas se não é, a melhor coisa é não encontrar com ninguém, ficar só. Melhor, sabe? Então, vamos lá, vamos mais aqui. Eu creio, igreja, sem nenhuma sombra de dúvida, isso tem queimado meu coração. Essa é a razão que eu estou esperando essas 5 noites, logo para uma vez mais, antes que isso aconteça, darmos a esta igreja uma pesquisa completa através da Bíblia. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. Você recorda de uma mensagem que o profeta pregou? Não sei se não é crendo em Deus, é uma coisa assim. Ele falando, lá por volta desse ano mesmo, de 1950 e pouco, ele falando daquelas coisas que aconteceram há uns tempos atrás, daqueles germes que viriam, que nenhum médico daria conta. Pois é, em 1950 e pouco ele falou daquilo, e ninguém ia dar conta, sabe? Ninguém ia dar conta, nem os médicos iam dar conta daquela doença que viria. Mas por que ele falou? Não era ele que falava, era Deus falando através dele. Para essa geração hoje, para essa geração, como às vezes eu me lembrei de outra coisa que eu preciso de explicar aqui. Irmãos, quando Deus envia uma mensagem, a mensagem, por exemplo, nos dias de Noé, era mais ou menos local. Aquela mensagem não era o mundão como é hoje, não. Lá era mais reunido aquele mundo de lá. Então a arca de Noé era lá, naquela parte lá, mais ou menos na Palestina, ali, por ali. Aquela mensagem de Noé, quando ele anunciou aquela mensagem, como hoje nós sabemos, eu pergunto para você, quem é que estava falando naquela construção? Quem é que falava? Era Deus que estava falando. Mas era através de um homem, e aquela mensagem não era como hoje, às vezes as pessoas pensam, mas às vezes até pensa que nós pregamos aqui que a salvação, que o eleito só sai daqui. Olha, se você pensa desse jeito, eu não penso assim. Eu sei que todos os eleitos estão no mundo inteiro. E essa mensagem, ela não saiu daqui, e se fosse para ser uma igreja local, seria nos Estados Unidos. Seria lá, mas não é local. A mensagem é para o mundo inteiro. Então não é questão de pensar que aqui só está pregando a verdade. No mundo inteiro tem alguém que prega a verdade. Porque não é local, não é uma igreja local. É um Deus que está trabalhando na vida dos eleitos. Ele não está chamando uma igreja de 4 paredes, mas ele está chamando os eleitos dos 4 cantos da terra. E esses eleitos estão ouvindo a mesma mensagem que Deus veio e anunciou lá nos Estados Unidos. E ela está sendo anunciada no mundo inteiro. E creio que nós estamos fazendo tudo para pregar ela como ela é aqui. Não é questão de pensar que nós pensamos que os eleitos estão aqui só. Não. Os eleitos estão ao redor do mundo. E alguém está pregando a mensagem para tirar os eleitos. Porque não é questão de pastor, nenhum pastor vai tirar eleito, não. A mensagem vai levar os eleitos ao conhecimento da salvação hoje. É a mensagem. E essa mensagem veio para libertar os eleitos. Aonde o eleito estiver, não importa se está no Japão, na China, aonde ele estiver, essa mensagem vai libertar esse eleito. Então, o eleito não está, como pensa, cercado por 4 paredes, não. O eleito está livre pela palavra pregada do dia. A mensagem é para livrar esse eleito. Então,
Não pensa que a maneira que nós pregamos seja, todo mundo tem que ouvir, daqui não. Todo mundo tem que ouvir a mensagem da hora. É isso que é. Então todo mundo que é eleito vai ouvir a mensagem da hora. Todo eleito vai ouvir a mensagem. É claro, todo mundo pode até ouvir, mas o eleito vai ouvir porque ele é salvo. A mensagem é para quem é salvo. É para libertar aqueles que é salvo, tá? Então isso que nós precisamos de entender. Então por isso que de vez em quando vem um aqui, de vez em quando vai um para outro lugar, vai outro para outro lugar, eleito. Porque nenhum eleito vai deixar de ouvir essa mensagem. Tá? Nenhum. Essa que eu estou falando assim, não importa onde ela estiver, essa mensagem de Deus para a era. Aqueles que entraram na arca tiveram que ouvir aquela mensagem. E aquela mensagem era Deus falando através de Noé. Eles entraram porque eles creram que era verdade. Tá? Até os animais daquele tempo creu na mensagem de Noé. E os homens não creram. Tá? É isso que é. Tá? Então vamos lá. 57. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. Isso poderia acontecer a qualquer tempo. Quando nós vimos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, a própria perversidade do inimigo, os próprios poderes, nós vamos ler domingo, se Deus quiser, que o poder de Deus, não importa se ele está sendo rejeitado, o poder de Deus está aqui com todo, o poder de Jesus Cristo está aqui com todo vapor. Não importa que ele está sendo rejeitado, mas está aqui, ele vai tirar um povo da terra. O povo que está crendo vai sair, quem não está crendo vai ficar. E esse mesmo poder que está aqui para tirar um povo é o mesmo poder que vai destruir o mundo. Então não é melhor ficar, mesmo sendo criticado, não é muito melhor ficar crendo na verdade do que ir para um lugar que não tem crítica? Não, eu prefiro ficar no lugar que está sendo criticado e a palavra sendo pregada. Então, vamos lá. Os próprios, então, a própria perversidade do inimigo, os próprios poderes, nós olhamos para essas tempestades. Você está vendo como é que está tendo aí? Olha, em 1954, aqui 55. Olha onde ficou. E hoje nós estamos lendo aqui, vendo tudo isso acontecendo. Tá? E tornado e tudo acontecendo. E vai só piorando. Você acha que vai melhorar? Nada. Só vai melhorar no céu. Quem vai para o céu vai ficar num lugar bom. Mas quem ficar aqui vai pior cada dia. E nós estamos ouvindo uma mensagem para sair daqui para um lugar melhor, porque aqui não tem jeito mais. O único jeito é eu aceitar essa mensagem, crer nela e obedecer. É isso. Então, vamos lá. Nós olhamos para essas tempestades de neve e tudo mais acontecendo, todas essas pestilências, as diversas coisas. Isso é tudo causado por essas interrupções ao disparar essas bombas e coisas assim. Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui, e eles estão molestando o grande laboratório de Deus para cumprir a sua palavra. Vai acontecer. Está vendo? Vai acontecer, porque eles atrapalharam tudo, porque Deus fez tudo perfeito, tudo estava na ordem. Eles quebraram essa ordem. E agora, quer dizer, se tivesse deixado do jeito que Deus fez, estava tudo bem. Mas o homem, pela ganância dele, ele destruiu e mexeu no laboratório de Deus. Aí as doenças começam, problema começa, sabe? Interrupção, coisas acontecendo, e tantas coisas mais acontecendo, e vai só piorando e piorando. Se o mundo durar mais, ai esses mais jovens, ai dessas crianças,
Vamos pedir a Deus que essas crianças sejam eleitas para sair da terra, para não ficar aqui. Mas essas crianças eleitas também têm que ter um pai eleito, um que conhece a verdade, para ensinar elas a fugir da ira de Deus. Senão, não vai ter jeito. Então vamos, eu não sei se talvez eu já passei, mas 57, eu até, então era aqui, até aqui. Então agora eu vou começar aqui na mesma mensagem, 59, para frente. Vamos lá. Agora, esse Jeosafá, se sentindo de certo modo bem, porque o grande rei de Israel, aí, vai mostrar aqui que é a mesma coisa hoje. O que está causando isso na igreja do Espírito Santo é os ismos que tem, os maus ensinamentos e tudo mais. Mas ele sentiu, como muitas pessoas sentem, quando tem uma igreja muito cheia, sente a vontade. Mas nós devemos sentir a vontade onde a palavra está sendo pregada e não outra coisa. Então, quando a palavra está sendo pregada, nós temos que ficar satisfeitos, sabendo que Deus está nos corrigindo. É isso que nós precisamos de entender. Então, vamos continuar de novo aqui, no mesmo. Agora, esse Jeosafá se sentindo, de certo modo, bem, porque o grande rei de Israel disse: venha visitar-me. E ele foi ali, e eles levaram bois e ovelhas e assim por diante, fizeram sacrifício todo o tempo, e ali dentro do coração de Acabe, ele era um enganador. Tá vendo? Ele era um enganador, mesmo sendo um israelita. Ele era um meio crente, morno, ele era um crente morno, porque ele sendo israelita, mas ele já tinha sido vencido por Jezabel, que era uma idólatra. Então diz aqui, porque ele não estava adorando isso, ou oferecendo aquelas ovelhas e coisas com o coração sincero, porque, afinal de contas, ele se inclinava mais para a religião de sua esposa. Quer dizer, porque estava um crente perto e ele era um crente, mas lá no coração ele não era crente nada, ele vivia mais pela religião da mulher dele. Mas estava perto, né? Perto de um crente, Jeosafá. E quase que Jeosafá morre por causa disso, né? Quase que ele morre. E note, exatamente como Acabe se casou com Jezabel durante o tempo da grande era negra de Israel, e ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, um verdadeiro tipo de hoje. Exatamente na era negra, quando nós saímos através dos apóstolos primitivos, segundo ciclo, terceiro ciclo, até entrar na era negra, os 1500 anos, exatamente como Acabe se casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel, assim a igreja do Espírito Santo se casou com ismos e trouxe idolatria de volta. E hoje é uma forma de cristianismo, está vendo? Veja, tão escuro, e agora tem se movido até embaixo, a cada dia, a cada era da igreja se move para baixo, até essa mesma coisa, ao grande clímax, e a condição morna vem. Era morna da igreja de Laodiceia. Oh, que hora horrível em que nós estamos vivendo. Que hora horrível, mas para quem conhece e sabe o que está acontecendo. Mas para o mundo aí fora, parece que é uma coisa mais gloriosa. Porque tem igreja por todo lado e de todo tipo de adoração. Mas tem uma que está adorando da maneira certa. Pela verdade que Deus enviou. Não está misturando as coisas.
Porque Deus não aceita mistura. Deus não aceita mistura. Deus, Ele sempre, desde lá, como nós falamos, desde lá, ninguém mais... Eu posso até ler uma escritura aqui, deixa eu ler aqui. Eu creio que eu anotei uma escritura aqui, em Romanos. Deixa eu ler essa escritura aqui, Romanos 3, o verso 21 a 26. Eu creio que talvez eu leia essa escritura também no domingo, mas veja aqui. Olha a maneira que está escrito aqui, 3, do verso 21 a 26. Escute bem aqui. Mas agora, esse agora, alguém há 2000 anos atrás leu esse agora. E nós estamos lendo esse agora depois de 2000 anos. Agora significa que Cristo veio para eles e veio para nós. Então, aqueles, depois que Cristo veio, Paulo escreveu para eles e estava ali, e agora? Lá há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos lendo a mesma coisa, e é o mesmo resultado daqueles que creram, dos que creem agora, é o mesmo resultado, vida eterna. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Quem é que manifestou? Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença, tá? Agora vamos continuar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. E aí é que veio, que o profeta diz, um pecado original. Esse pecado foi original, através de Adão ali, então veio o pecado. Então Adão pecou, então depois que Adão pecou, então começou desde o ventre. O primeiro que nasceu já veio assim, não só Caim, mas também Abel. Mas por que Abel oferecia um sacrifício? Porque ele sabia que ele tinha vindo assim, mas ele ofereceu o sacrifício certo e Deus agradou do sacrifício que ele fez. Não do nascimento dos dois, porque os dois nasceram, e gêmeos, eles nasceram gêmeos. Mas por que Deus não agradou? Deus não estava agradando, mas nasceu dois rapazes, não. Ele agradou do que Abel fez. E desagradou do que Caim fez, porque ele estava fazendo errado. Porque Deus, a partir dessa iniquidade, ou a partir do nascimento, através de uma mulher, Deus não aceitaria outra coisa no seu sangue. Nada. Você podia oferecer tudo. Qualquer outra coisa podia ser oferecido. Deus só aceitava o sangue. Porque essa é a forma que Deus começou desde que o pecado começou. E Deus, no Velho Testamento, muitas pessoas eram salvas e outras não, porque eles acostumaram com aquilo. Eles acostumaram com a serpente de bronze, não recebia mais cura, é igual hoje. Está a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas pensam, mas a igreja, irmão, tem muitas pessoas que são curadas aqui. Muitas pessoas são curadas. Agora, tem muitas pessoas que estão doentes? Tem. Por quê? Olha para vocês verem. Vocês já notaram que essa igreja aqui são mais pessoas mais de idade? Oi, você acha que nós de idade não vamos morrer? Ou não vamos adoecer? É claro que vai. É muito mais fácil uma pessoa mais de idade adoecer do que um jovem. Você está vendo como que é a coisa? Então, não, isso aí vai continuar desse jeito. Mas o importante, eu creio que nós estamos recebendo uma vida na alma. Porque o profeta chega até a falar isso,
que a noiva, ela está enferma, muito doente, mas não do corpo humano. Ela precisa de algo para salvar, tirar a doença da alma. E algo que Deus enviou foi a mensagem para tirar esse mal. Então, onde está sendo pregada a mensagem, está tirando esse mal. Mas não vai tirar o mal desse corpo aqui. Esse aqui é mal desde que nasceu. O que tira esse aqui, por isso que ele não herda nada. Nunca um homem, desde que ele caiu, nem Adão, que foi feito, teve que morrer. O único que veio através de uma mulher, do ventre de uma mulher, que foi criado, porque Adão foi Deus que chamou ele do pó da terra. Mas quem criou o próprio Jesus no ventre de uma virgem foi Deus. Mas ele nunca errou. Ele nunca cometeu engano, pois está escrito: nunca houve engano na sua boca. Então através dele, nós somos salvos, não através de qualquer coisa que eu faça ou que você faz. Não importa. O profeta chegou até a falar: você, desde que uma pessoa nasce, pode colocar ele num lugar e ele nunca cometer nada. De todas as maneiras ele é pecador. A única coisa que tira pecado é o sangue de Jesus Cristo. É tanto que no Velho Testamento, mesmo que o sangue de uma ovelha ou de um bode não tira pecado, mas quando a pessoa confiava naquele sacrifício que Deus pediu desde Adão para cá, ele confiava naquilo. Quando ele morria, aonde Jesus encontrou com eles? No paraíso. Não encontrou com esse corpo, não, mas a teofania deles estava lá no paraíso. Mas por quê? Porque eles confiaram naquilo que Deus falou. Eles confiaram naquele sacrifício quando uma pessoa não tinha condição de levar uma ovelha, podia matar uma rolinha ou qualquer um pássaro. Desde que ele é claro que quando a pessoa levava, ele tinha que colocar a mão em cima daquele sacrifício e sentir a dor da morte daquele animal. Está vendo? E é como nós, é claro que nós, já pensou a dor que Jesus passou por nós? O verdadeiro sacrifício pelas nossas almas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo? Então Deus, não há, e Deus não vai olhar o que eu estou fazendo ou o que eu vou procurar fazer. O melhor que eu faço aqui ainda não é bom. O melhor foi o que Ele fez por mim, e eu tenho que aceitar, nós temos que aceitar. Então, deixa eu continuar lendo aqui a Escritura, do 22 em diante, de novo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você viu aqui? Vamos mais. Em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Viu? Sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, já está provado que ninguém consegue fazer nada. Foi o que Jesus falou: sem mim, mais ou menos nessas palavras nós podemos dizer: sem mim, nada que vocês fazem resolve. Está vendo? Quer dizer,
Se não crê no sangue que foi derramado, não adianta. Então é a mesma coisa. Nós somos justificados por Ele. Se a gente crê naquele verdadeiro sacrifício, é claro que aí sim Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Está escrito aqui em Romanos: o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque quem é forte? Só Ele. Só Ele é forte. Só Ele é que não erra. Só Ele que não errou e não erra. Mas quem é que não erra? Nós, desde que nascemos, nós já vemos errado, já chega na terra chorando. Então já é uma má coisa, né? Por que os animais chegam na terra sem choro e o homem ou a mulher já chega chorando e, além de tudo, nem andar sabe? E os animais já nascem andando. Só o homem que não sabe andar e nem falar. Mas os animais já nascem andando. O homem e a mulher têm que chegar aqui e aprender a escrever. Quando nós vamos sair daqui, nós não precisamos nem de um lápis, nem de uma caneta. Está vendo? Porque vamos ter a verdadeira sabedoria e tudo que precisamos já está ali. Você não precisa estar aprendendo nada, porque você já sabe. Porque você já aprendeu com ele quando ele era o professor. Está escrito lá em Provérbios 8. Nós éramos alunos dele quando ele era professor. E Jesus falou em São João, você lembra, né? O que ele disse, né? Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quer dizer, todo aquele que quando ele era o professor, porque o Pai é ele mesmo. Quando ele era professor, nós aprendemos o que era certo. Quando ele vem, nós sabemos quem é o sacrifício. Nós reconhecemos o sacrifício. Porque ele nos ensinou. Ele deu aula para nós antes da fundação do mundo. Então hoje nós estamos ouvindo dele novamente, porque foi ele que nos instruiu para crer na verdade. Então a vida dele em nós mostra o que é verdade. Sabe? É isso. Deixa eu ver se eu vou ler mais um pouquinho aqui. Deixa eu ler algo aqui nessa outra mensagem aqui. A palavra falada, a semente original, só para os irmãos verem algo aqui, para a gente terminar, né? Vamos aqui. Aqui, a partir do parágrafo 96 até, só para a gente entender que nós não conseguimos nada, assim, no sentido, não adianta nós pensar assim, não, eu vou chegar a uma posição de perfeição. Não, quem aperfeiçoa nós é Ele. Nós temos que dar lugar para Ele trabalhar, mas ninguém consegue. Nós temos sobre Pedro, quer dizer, Pedro falou, Senhor, olha, os outros podem errar, mas eu não. E Jesus falou, você vai errar mais do que eles. Sabe, porque em outras palavras, você está querendo tomar uma posição que só eu tenho. Pedro queria tomar uma posição que só Jesus tinha e tem. Não, eles podem fazer isso, mas eu não vou fazer. Jesus falou, pois você vai fazer pior, você vai me negar 3 vezes. Tá vendo? Quer dizer assim, não adianta o homem pensar que ele tem condição. Ninguém tem condição. Quem tem condição é Deus. E para isso Ele nos deu a condição através do sangue que Ele derramou. De ser chamado Filho de Deus, né? É claro, né? Vamos lá. Vamos aqui, eu quero ler. Minha missão, eu creio que Deus me tem chamado para... Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isto é o que eu lhe disse que faria. Quer dizer, isso foi em 1962 que eu estava pregando essa mensagem. Então eu disse aqui, hoje porque isto veio e contar ao mundo. Minha missão, eu creio, na terra é o quê?
é precursar a vinda da palavra. Viu? Precursar a vinda da palavra. Quem é a palavra? Deus é a palavra. Tá? Vinda da palavra. Veio? A vinda da palavra, que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio, tem tudo bem ali, porque Ele é a palavra. Tá? Veio, correto? Jesus disse em São João 3,5. Agora, se você deseja anotar isso, São João 3,5, todos nós conhecemos isso bem aqui. Eu voltarei. Alguém nas fitas, ele tem um tanto de reticência, talvez não seja capaz de encontrar bem naquela hora, e eu lerei aqui em São João 3 e o verso 5, e nós veremos que Jesus disse, poderemos começar um pouquinho antes do terceiro. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Está vendo? Quer dizer, ele não estava entendendo aquilo, né? Nada, né? Porque já tinha nascido, já é um pecador. Agora tem que nascer de novo para não ser considerado como pecador. Mas salvo pela graça, no caso, né? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês vão ver que domingo nós vamos falar sobre isso aqui. Água é Espírito. Está vendo? É a palavra, a semente é a palavra. Então vamos lá, vamos continuar aqui. É aquilo uma semente? Cada palavra falada de Deus é uma semente. Isso é correto. Eu vou provar isto em 1 minuto, onde Jesus disse assim, cada palavra falada de Deus é uma semente. Então esperar, aqui que vem a coisa, esperar um homem nascer outra vez, porque ele deve nascer de novo? Ele está morto na carne em que está. Não tem vida, essa aqui não tem vida, ela não vai herdar nada. Então, por isso que tem que ter a vida de Deus aqui dentro, para desfazer dessa, para te dar outra. É Deus na pessoa é que vai. Esse aqui é para reconhecer que só Deus é Deus, só Ele é capaz. Então, ao reconhecer através dessa aqui, mas por que eu e você reconhecem? Porque nós cremos que Deus está aqui dentro. Esse Deus reconhece. E esse Deus, e esse corpo aqui obedece o Deus que está aqui e reconhece que nós não somos nada, que só Ele é tudo e só Ele é capaz de nos ajudar. Então vamos, eu já estou terminando, tá? Então vamos aqui. Então esperar um homem nascer de Deus deixa eu voltar aqui, onde Jesus disse assim, cada palavra falada de Deus é uma semente. Então esperar um homem nascer outra vez, porque ele deve nascer de novo? Ele está morto na carne em que está. Ele é um híbrido, ele tem que nascer novamente. Por quê? Ele nasceu em pecado no pecado de Eva, formado em iniquidade, chegou ao mundo falando mentiras. Para começar, ele é um mentiroso. Está vendo? Quem falou isso foi Deus. O homem é um mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está vendo? Então, não adianta eu querer justificar a mim mesmo quando eu sou mentiroso. Não é eu que estou falando, é Deus que falou. Que todos nós somos mentirosos, porque nós já nascemos falando mentira. É só de vir através de uma mulher, já é mentira, mentiroso. Então, quando o rapto acontecer, ninguém vai vir através de uma mulher, nem através de uma igreja.
nem através de alguém falando, vamos chamar os mortos. Não, Deus vai chamar. Por isso está escrito na mensagem do quarto selo. Quando chegar o fim, Deus não vai dizer assim, Eva, vem dar à luz um filho, mas ele chamará e eu responderei. É ele que vai chamar, tá? Ele. Então, aí disse assim, para começar, ele é um mentiroso, não importa quão esperto, culto seja lá o que ele for, ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele quão santos foram seus pais, ou qualquer coisa a esse respeito. Para começar, ele é um mentiroso, e a única coisa, isso aqui que nós temos que entender, e a única coisa, e a única maneira que ele pode dizer a verdade é dizer o que é verdade através de seus próprios lábios. Viu? Não é outra coisa. Então, por isso nós estamos aqui sustentando a verdade e crendo que ao sustentar essa verdade, nós vamos ter essa reconciliação com Deus, voltar ao Pai novamente, ouvindo a sua voz. Então, então diz aqui, e através de seus lábios, essa é a única maneira que a verdade pode chegar. Qualquer coisa contrária àquela palavra, ele continua sendo um mentiroso. Isso é bem arrasante, mas foi isso que Deus disse, que cada palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira. Veio? Qualquer coisa que sai de seus lábios contrário para negar esta palavra ou colocá-la em alguma outra raça ou alguma outra geração, ou seja, o que for, ele é um mentiroso. Isto é exato. Ele tem que nascer outra vez e então ele vê cada palavra. A única maneira que ele pode nascer de novo é a vida de Deus nele para produzir aquela vida. É bem claro para nós aqui. Não podemos fazer nada sem ele. Então a mensagem vem para nos ajudar. Não é que o William Branham traz salvação para nós, não. É Deus fala através dele para revelar a maneira certa da gente agir. É isso que nós temos que entender. E foi isso que aconteceu em todos os profetas no passado. Nos dias de Noé, foi a mesma coisa. Já que não tinha jeito para o mundo mais, e tinha poucas pessoas salvas, mas a única maneira de ficar salvo e passar para o outro mundo era uma arca. Construir uma arca. Era difícil? Era. Para o homem, mas para Deus não era. Mas só que Deus precisava da mão do homem. Deus precisava da boca do homem. E aí Deus usou a boca do homem e usou a mão. E construiu uma arca. E livrou 8 pessoas para ele dar início ao outro mundo. E hoje o mundo está cheio de gente de novo. Mais incrédulo do que naquele tempo. Mas graças a Deus, Deus ainda tem uns poucos salvos. Amém? Deus abençoa. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vocês entenderam, né? Pois é, porque eu também quero sair daqui com mais entendimento. E mais entendimento, saber que eu, sem Deus, não sou nada. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. E até domingo de manhã e à tarde, se Deus quiser. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Eu sei que não sou nada, mas eu sei que o Senhor é tudo, e por isso eu creio que o Senhor está me ajudando e ajudando as pessoas, Senhor. Meu Deus, e eu quero, Senhor, pedir o Senhor que me perdoa pela vida, pela nossa vida, Senhor, não só por mim, Senhor, eu peço perdão por cada um de nós, para que nós possamos ter mais entendimento do que é verdade, Senhor.
E que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Senhor. E que o Senhor dá vida para nós estaremos aqui de manhã, no domingo e também à tarde, à noite, para ouvir mais do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz e ajuda quem está viajando, sempre quem viaja. Meu Deus, sempre Marcelo, o irmão que está aqui, Senhor, sempre viaja o tempo todo, Juninho vai viajar à noite, e assim todos os irmãos, que o Senhor guarda eles nessas estradas tão perigosas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor coloca não só eles, mas aquelas pessoas que vão viajar juntamente com eles, Pai. Guarda cada um. Eles viajam porque eles precisam, eles estão trabalhando. Assim nós pedimos por cada um, Pai. E dá-nos uma noite abençoada e possamos deitar e dormir em paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.